Quando o coração rejeita a verdade, Deus permite o engano. Vivemos dias em que muitos preferem ouvir o que agrada ao ego e não o que confronta a alma. Mas a palavra de Deus nos alerta. Quando alguém rejeita repetidamente a verdade, Deus pode permitir que a pessoa creia na mentira como juízo. Isso aconteceu com o rei Acabe. Ele queria ir à guerra e ouviu 400 profetas dizendo o que queria. Vá que o Senhor é contigo. Mas esses profetas não falavam em nome do Senhor. Deus permitiu que o espírito da mentira os usassem para enganar Acabe. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um respondeu de um modo e o outro de outro. Então saiu o espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 a 23. Essa cena se conecta com o ensino do Novo Testamento. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. A pergunta que devemos fazer é: estamos ouvindo a verdade, mesmo quando ela nos corrige, ou só buscamos vozes que nos agradam? A multidão aplaudiu a mentira, mas foi a verdade que se cumpriu. Acabe ignorou a voz solitária de Micaías e foi à guerra. Tentou se proteger disfarçando-se, mas um homem, porém, intensando o arco, atirou-o a acaso e feriu o rei de Israel entre as juntas da armadura. Então disse ele ao seu cocheiro: vira a mão e leva-me fora do exército, porque estou gravemente ferido. Morreu ao pôr do sol. Tudo aconteceu exatamente como o profeta Micaías havia anunciado. Josafá, por sua vez, foi poupado por Deus. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá gritou e o Senhor ajudou. E Deus o desviou deles. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Depois disso, Deus o repreendeu por sua aliança com Acabe. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. Hoje, muitos ainda zombam da verdade, ainda rejeitam os Micaías, ainda seguem profetas que dizem apenas o que agrada mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Comprar a verdade e não a vendas. Também a sabedoria, a instrução e o entendimento está em Provérbios capítulo 23, versículo 23. Pode ser um só contra 400, mas quem fala a verdade nunca está sozinho, está com Deus. Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Ouvi, todos vós povos. Escolha a verdade, ame a verdade, obedeça a verdade, mesmo que ela custe tudo. Ela te livrará do engano e da destruição. Não negocie a verdade, nem se alie a Acabe, ou você poderá pagar o mesmo preço. A verdade pode doer no início, mas a mentira destrói no fim. Jesus os abençoe. Essa é a segunda parte. Se Deus assim me permitir, voltarei de novo falando da mensagem do alto. Gratidão, que Deus nos abençoe sempre. Amém.